Olá, inscritos do canal Alvos da Graça, inscritos e não inscritos, né? Você que está tendo contato pela primeira vez, eu sou Márcia Miguel, sou aqui a mentora, sei lá, porta-voz, digamos assim, do canal Alvos da Graça. Seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Comece a ter contato, né, com os vídeos. E que eu faço votos de que esses vídeos possam edificar a sua vida de alguma forma, tá bem? E vocês que já são inscritos, por favor, curtam os meus vídeos, compartilha, e aquele que tá chegando agora também o faça. Obrigada, tá? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Todos os assuntos que se diz, né, da palavra de Deus são importantes, né? E hoje esse é o que me impacta muito, porque normalmente a gente, bom, se fala pouco sobre ele. E é o fundamental, meus amores. O arrependimento. O arrependimento é algo necessário na nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes existe conversão, até conversão genuína, conversão verdadeira. A pessoa se rendeu a Cristo, ela aceitou o amor leal de Cristo na vida dela, o sacrifício de Cristo para que nós possamos ter vida. Mas ela não consegue se arrepender. O arrependimento, ele é necessário por quê? O sacrifício que Deus fez por nós em nos limpar do pecado, nos salvar das armadilhas do mal, nos salvar mesmo de tudo que não provém de Deus, que é o contrário, né? Nos salvar do pecado, nos livrar, nos limpar. Todo esse sacrifício que é representado, né, no Calvário de Cristo e na morte dele na cruz por nós, ele é tão impactante, né? Ele é a expressão do amor mais puro que nós possamos ter a ideia. Bom, esse sacrifício foi feito e aquele que recebe é salvo. Mas, e a contrapartida? Você recebeu, você já se entendeu como, né, um cristão, como alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo e é salvo. Mas você não consegue se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos maus que te levam à destruição. Então fica complicado. O arrependimento ele tem que ser o principal. Antes de você se converter, você tem que fazer um exame, examinar mesmo a sua vida. Peraí, eu estou me convertendo a um Cristo, a um Deus que já me limpou do meu pecado, das minhas transgressões. Como que eu vou, qual vai ser o meu comportamento daqui para frente? Então, muitas pessoas têm dificuldades, né, em receber essa necessidade do arrependimento, têm facilidade de receber aquilo que Deus fez por ela, mas têm dificuldade de arrepender-se verdadeiramente. Por que arrependimento verdadeiramente? Porque o arrependimento verdadeiro é aquele que a gente confessa o nosso pecado e a gente se arrepende dele e a gente não pratica mais. E aí, quando não é verdadeiro, é quando a gente se arrepende, a gente pede perdão. E aí, quando a gente tem a primeira oportunidade de fazer de novo, a gente faz. E aí, qual que é a nossa desculpa? Ah, eu já recebi a Cristo, eu já tô salvo, já tô liberto. Mas só mais essa vez eu escorreguei, pronto, eu vou lá, vou pedir perdão. Meus amados, quão difícil é, né, a gente entender que o receber a Cristo é receber algo intenso, grandioso, e também oferecer algo intenso e grandioso. Não que Deus precisa que nós oferecemos nada, que nós temos um comportamento, né, irrepreensível. Não, até porque Deus nos criou, Ele sabe, né, quem somos. Então nós estamos sim suscetíveis ao pecado, né? Nós somos humanos. Mas existe uma questão chamada mudança de conduta. Quando a gente foge do pecado, o diabo foge de nós, o pecado foge de nós. Quando a gente mesmo arrependido do pecado, mas a gente está numa posição de favorecimento para que as tentações aconteçam, é óbvio que pela nossa natureza humana a gente está passível a cair. Então a mudança de conduta, ela às vezes implica abrir mão de algumas coisas. Às vezes ela implica mudar o comportamento mesmo. Às vezes ela implica mudar as amizades. Às vezes ela implica mudar o ambiente em que a gente frequenta. Implica a gente mudar os nossos gostos.
Não adianta aqui eu ficar fazendo um mimimi, sabe? Ai, você é de Cristo, ok. Ah, que legal, você foi na boate ontem, que legal, que bacana, tava boa a música, tava bom, você se divertiu. Ó, mas cuidado, viu? Não fica... Gente, não é, isso não tá legal, não vou ficar passando pano, tá errado. Ah, Márcia, na boate é pecado? Na boate não é pecado. O pecado é o que tá acontecendo lá. E aí você que já recebeu o amor de Cristo na sua vida e já se converteu, aí você sai da sua casa e vai no local onde a legalidade de Satanás está lá. Tipo, ele tá ali pra tudo, entendeu? Ele quer a tua alma. Aí você sai da tua casa e vai lá. Não, eu sou de Cristo, eu vou lá, eu consigo me controlar. Aí, em um determinado momento, algo acontece lá, você tá no teu canto, se calhar tá no teu canto mesmo, só tá olhando, aquilo respinga em você, sei lá, um tiroteio, um incêndio, ou às vezes uma briga, uma garrafa que tá voando, aí você é atingido. E você nem tava lá, assim, no meio da briga, no meio da confusão. E aí as consequências vêm. Então, assim, nesse sentido, em outras coisas também, né? Outras coisas que podem acontecer. Então, isso é só um exemplo que eu tô dando de que, uma vez você recebeu Cristo, você tem que mudar a tua conduta. Olha, é difícil pregar o arrependimento? É muito difícil pregar o arrependimento. Porque quando a gente prega, tem a coragem de vir pregar o arrependimento, a gente está também colocando nos colocando, né, para ser julgado. Porque vão nos olhar e falar, essa aí é a santa, essa daí não faz nada errado, essa daí tá aí falando que eu tenho que fazer isso, que não fazer, o que eu tenho ou não fazer da minha vida. Então é difícil, mas eu digo para vocês, irmãos, que eu sou convertida. E se eu cair, é porque é normal, o fato de eu ser humana, eu cair em pecado em alguma situação. Mas o que eu puder fazer para não cair, eu vou fazer. Então é essa a diferença daquele verdadeiro convertido. O que ele puder fazer para não cair, ele vai fazer. E aí onde que você busca essa força? No Espírito Santo de Deus. É Ele que capacita. Uma vez que você recebe Cristo como seu Salvador, você está recebendo o Espírito Santo de Deus que vai habitar em você. E é o Espírito Santo de Deus que vai te guiar, que vai governar a sua vida nesse aspecto. Ele vai te apontar. Aqui não, aqui sim. Isso não, isso você não pode fazer. Não faz isso, não é legal, você está dando legalidade a Satanás. Mas como assim, Márcia? Eu nunca ouvi essas vozes. Para só para pensar. Você é um cristão convertido, consciente, firme, até lê a palavra, medita na palavra de Deus, vai à igreja, já te batizou, está firme com Cristo. Aí você tá num dia assim e de repente você toma uma decisão de fazer alguma coisa e você sente aquele incômodozinho dentro de você, que aquilo não é legal, que aquilo não vai gerar uma coisa boa. Se você parar e entender que aquele incômodo pode ser o Espírito Santo te mostrando que não é legal para você fazer, você vai ter um pouco mais, cada vez mais a sua sensibilidade vai aumentando. E aí você vai realmente, não vou fazer, não é legal, acho que não é legal. Então é isso, essa é a voz do Espírito Santo que está dentro de você, que vai te indicar o que é legal e o que não é. E você próprio tem consciência também. Todos nós sabemos até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir. E isso não é ter uma vida limitada, pelo contrário, é ter uma vida abundante. As dificuldades, elas vão vir para todos, para o convertido, para aquele que segue a risca, para aquele que não segue, para aquele que não é convertido. As dificuldades vêm para todos. A diferença é como as dificuldades vão nos encontrar. Se elas nos encontrarem alicerçadas na palavra de Deus, se elas nos encontrarem firmes na presença do Espírito Santo que nos guia, elas vão vir e não vão nos fazer fraquejar, nos fazer vulneráveis ao pecado ou tampouco nos deixar caídos. Pelo contrário, pode vir a ventania, a gente dobra, a gente às vezes, né, enverga, mas a gente não vai ficar caído. Nós já sabemos como nos levantar. É Deus que nos dá força. Então é isso. Vamos parar de mimimi, vamos parar de sensibilidade, de ter um olhar assim crítico para todas as coisas. Não, vamos olhar com realidade. Eu sou convertido, eu recebi a Cristo, eu tenho um compromisso com esse Deus. Ele não está me pedindo, ele não exigiu nada quando ele morreu na cruz por mim. Ele não olhou e falou assim, fulano, eu tô morrendo por você, então olha lá, hein? Muda seu comportamento, faz diferente. Não, ele fez por amor por todos os pecadores, independente da nossa reação.
se nós vamos receber ou não. Mas a partir do momento que você recebeu, você tem que crer que o seu comportamento vai mudar. E você tem que fazer por onde? Porque você é um indivíduo. Porque não tem como você servir a Deus e servir ao diabo. Deus te dá vida, Deus te dá libertação, o diabo te dá cativeiro e morte. Então não tem como. Ou é ou não é. Ou você está num caminho ou você está no outro. É simples assim. A complexidade quem dá é nós mesmos. Nós mesmos que ficamos aí a deixar as coisas complexas, deixar as coisas difíceis, porque na realidade nós queremos conforto, nós queremos fazer a nossa vontade. E quando a gente entende que o conforto é Deus, que o conforto está em Deus, a gente vai ficar completamente dependente de Deus e fazendo a vontade de Deus. Simples assim. Aceita isso e tenha a sua vida transformada. As dificuldades vêm não é para nos matar, é para nos dar vida. E viver com Cristo é assim. Entregar a nossa vida a Deus é seguir um Deus que é pleno, que é perfeito e que nós temos sim que se espelhar a Ele. Nós temos o Evangelho de Cristo nas nossas mãos, nós temos o Evangelho à nossa disposição. Como é que Cristo andou? Como é que Ele quer que eu ande? O que Ele quer que eu faça? Vamos exercer o principal mandamento que Cristo nos ensinou, que é o amor. Mas está na palavra. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, se você não se ama, você já nem ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não se ama. Então, quer dizer, o mandamento já fica invalidado. Então, se você se ama, você vai amar o seu próximo. Então, você vai também entender que você fugindo do pecado, você está preservando, a você, ao próximo que você vai deixar de atingir. Porque, às vezes, uma ação nossa que envolve o pecado, ela não está sujando só a nós mesmos. Nós estamos respingando aí por outras pessoas também. Então é muito delicado, mas ao mesmo tempo é consolador, porque Deus não nos deixou sozinhos nessa caminhada, Deus não nos deixou sozinhos nessa empreitada. É difícil? É, mas não é impossível. O Espírito Santo de Deus está com você. É Ele que te move, é Ele que te dá sustento para que você consiga, dia após dia, renunciar ao pecado, receber a Cristo e permanecer em Cristo. Vamos ilustrar essa palavra? Em Atos, no capítulo 2, verso do 36 ao 39, diz assim: Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém. Vocês entenderam, meus amados? Vocês conseguiram perceber que a promessa é para todos. Mas aí eu não faço nada. Deus já nos amou independente do que a gente faça. Mas aqui está escrito que nós precisamos nos arrepender. É simples. O difícil é praticar. Mas não é impossível, porque Deus já sabia da dificuldade que nós teríamos de nos arrepender e nos mantermos conscientes, do nosso pecado para poder fugir dele. Mas aí, o que Deus fez? Ele providenciou o Espírito Santo. É como se fosse uma outra pessoa que vive dentro de nós, que vive conosco o tempo todo, nos indicando aonde devemos e não andar, o que devemos e não falar, o que devemos e não praticar. Deus é tão misericordioso, a sua misericórdia é infinita, que Ele pensou em tudo. Basta nós entendermos, recebermos e estarmos sempre atentos, e gratos a tamanha graça. Porque tudo isso Deus nos fez de graça. Pela graça dele nós fomos salvos. E a providência da salvação é ampla. Que nós não possamos receber
e ficar firmes. Espero que essa palavra tenha edificado o seu dia, o seu coração. Fique com Deus, graça e paz.